Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, secretários municipais, servidores desse legislativo, servidores do Poder Executivo, ao público presente e aos munícipes que nos acompanham pela rede social. Dando início aos trabalhos, invocamos a proteção divina e declaramos aberta a audiência pública do dia 29 de fevereiro de 2024 para a apresentação da demonstração de avaliação das metas fiscais do município de Rolândia, referente ao terceiro quadrimestre de 2023, em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta audiência pública será realizada pela Comissão de Orçamento, Tributação e Finanças, presidida por esse vereador que vos fala. Temos como relator o vereador Andrezinho da Farmácia e como membro o vereador Ratolino. Ressaltamos a relevância dessa audiência, que tem por objeto demonstrar a aplicação dos recursos financeiros pelo Poder Executivo, permitindo o acesso e conhecimento da comunidade aos atos financeiros da administração municipal. Na sequência, dando início à apresentação, concedo a palavra à contadora Renata Kopp para explanação e demonstração. Boa tarde. Então, gestão fiscal de 2023. Receita de impostos. Imposto de renda retido na fonte. Arrecadou 15.462.000. Então, realizando 121% do que foi previsto no orçamento. Receita de IPTU, dívida ativa de IPTU e multas e juros de IPTU. Então, foi arrecadado 25.404.000. Então, realizando 60,92% do previsto no orçamento. Receita de TBI, dívida ativa de TBI, multas e juros de ITBI. Uma arrecadação de 7.090.000. Então, realizando 114% do que foi previsto. Receita de ISS, dívida ativa de ISS, multa e juros de ISS. Tem uma arrecadação de 25.833.000. Então, realizando 103% do que foi previsto no orçamento. Aqui a receita realizada em 2023 comparado com o ano anterior, 2022. Então, a receita de ISS de 21.603.000 em 2022 foi para 25.833.000. Receita de IPTU em 2022, 20.108.000, foi para 25.404.000 em 2023. Receita de imposto de renda retido na fonte em 2022, 13.125.000. Para 2023 foi para 15.462.000. E a receita de TBI em 2022, 5.441.000, foi para 7.090.000 em 2023. Receita de taxas. Então, poder de polícia, que é a taxa de fiscalização, taxa de funcionamento. Então, arrecadou 1.517.000. Então, realizando aqui 84% do que foi previsto no orçamento. A receita de prestação de serviços, taxa de limpeza e coleta de lixo e taxa de alvará. Então, arrecadação de 5.997.000. Então, realizando aqui 86% do que foi previsto no orçamento. Comparativo com o ano de 2022. Então, a receita de prestação de serviço de 5.366.000 em 2022 foi para 5.997.000 em 2023. E a receita de poder de polícia de 1.509.000 foi para 1.517.000 em 2023. Receita de contribuições. Então, contribuição social do servidor para a Previdência. Então, arrecadou 11.824.000. Então, 96% do que foi previsto. E a contribuição de custeio de iluminação pública, COSIP, arrecadou 8.216.000. Então, realizando 104% do que foi previsto.
um comparativo com o do ano anterior. Então, receita de contribuição para o RPPS em 2022 arrecadou 11.073.000, em 2023 11.824.000. E a receita de CUSIP em 2022 7.406.000, foi para 8.416.000 em 2023. Receita patrimonial, então, imobiliária, que são os aluguéis e as concessões. Então, arrecadou 88.000, realizando 79% do que foi previsto. E a receita mobiliária, que são os rendimentos de aplicações financeiras. Então, arrecadou 30.918.000, sendo 5.345.000 os rendimentos da Prefeitura e 25.573.000 do Fundo de Previdência. Estou realizando aqui 126% do que foi previsto. Comparativo com 2022. Então, a receita mobiliária, 28.938.000 em 2022, foi para 30.918.000 em 2023. E a receita imobiliária em 2022, 78.000, foi para 88.000 em 2023. Receita de serviços. Então, serviços administrativos, que são os emolumentos e custas processuais administrativos e serviço de expediente. Então, arrecadou 348.000. Estou realizando 130% do previsto. E outros serviços, serviço de cemitério, serviço de capina e roçagem. Então, arrecadou 568.000. Estou realizando 109% do que foi previsto. Comparativo com o do ano anterior. Então, a receita de outros serviços arrecadou em 2022 462.000 e 568.000 em 2023. E os serviços administrativos em 2022, 216.000, foi para 348.000 em 2023. Transferências da União, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, arrecadou 56.682.000. Estão realizando 88% do previsto. ITR, arrecadou 1.583.000. Estão realizando 197% do que foi previsto. As receitas de royalties, que são o Fundo Especial de Petróleo, Compensação Financeira, Fundo de Petróleo e Compensação Financeira de Recursos Minerais. Então, arrecadou 1.450.000, realizando 118% do previsto. As transferências do SUS, Sistema Único de Saúde, que é atenção primária, atenção especializada, vigilância em saúde, gestão SUS e outros programas. Então, arrecadou 12.779.000. Então, realizando 109% do que foi previsto. Receita do FNAS, da assistência social, que são os programas da PAI, do CREA, Casa Abrigo e Bolsa Família, entre outros. Então, arrecadou 701.000. Estão realizando 134% do previsto. FNDE, então, salário, educação, PENAT e PENAI. Então, arrecadou 5.180.000. Estão realizando 130% do que foi previsto. Fundeb, complementar, isso é uma transferência complementar da União, 500.000. Estou realizando 715% do previsto. E outras transferências da União, que são da construção da escola do Aida Nogueira, a construção da escola do Jardim Nobre, a emenda individual de custeio da atenção primária, apoio financeiro aos municípios, programa de estruturação do SUS, entre outros. Então, arrecadou 7.395.000. Estão realizando 114% do que foi previsto no orçamento original. Então, comparativo com o do ano passado, o FPM em 2022 arrecadou 52.701.000. Foi para 56.682.000 em 2023. As transferências do SUS em 2022, 11.832.000, foi para 12.779.000. E as transferências do FNDE em 2022, 3.769.000, foi para 5.180.000 em 2023. Transferências do Estado, ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Então, arrecadou 60.436.000, realizando 88% do que foi previsto.
IPVA, uma arrecadação de 12.668.000. Estão realizando 90% do que foi previsto no orçamento. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, então arrecadou 605.000. Estão realizando 77% do que foi previsto. As transferências de recursos do Sistema Único de Saúde, SUS, que são os programas da atenção primária, atenção especializada, vigilância em saúde, gestão do SUS e outros programas, então, estaduais. Então, arrecadou 4.492.000. Estão realizando 227% do previsto. O CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, arrecadou 11.000, realizando 14% do previsto. E outras transferências dos estados, que é o contrato de concessão da Sanepar, transporte escolar, arrecadou 1.931.000. Estão realizando 101% do previsto. Comparativo com o do ano anterior. Então, em 2022, arrecadou 54.775.000 de ICMS. Em 2023, foi para 60.436.000. A receita do IPVA, em 2022, 10.594.000, foi para 12.668.000 em 2023. E as transferências do SUS, em 2022, 3.826.000, foi em 2023 para 4.492.000. Outras receitas correntes, Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, arrecadou 46.407.000. Estão realizando 97% do previsto. Multas administrativas, contratuais e judiciais, 91.000, realizando 68% do que foi previsto. Indenizações e restituições, que são devolução de subvenções não utilizadas, restituição de folha de pagamento. Então, arrecadou 2.168.000. Estão realizando 307% do que foi previsto no orçamento. E demais receitas correntes, que ônus e sucumbências, entre outros, arrecadou 538.000. Estou realizando 8% do previsto. E transferência dos municípios, transferência de instituições privadas e demais transferências correntes, uma arrecadação de 304.000. Então, arrecadou 2.380% do que foi previsto no orçamento. E as receitas intra-orçamentárias, que é a patronal da folha de pagamento mais o aporte. Então, arrecadou 30.674.000. Então, realizando 93% do que foi previsto. Um comparativo com 2022. Então, Fundeb, em 2022, arrecadou 43.566.000. Foi em 2023 para 46.407.000. E as receitas intra-orçamentárias, em 2022, 28.431.000. Foi em 2023 para 30.674.000. Receitas de capital, então operação de crédito, que é a construção do CMEI e a operação de crédito de pavimentação, recap, urbanismo e calçadas. Então, arrecadou 3.523.000. Estou realizando 13% do que foi previsto no orçamento. Receita de alienação de bens móveis, 88.000, realizando 25% do que foi previsto. E as transferências de capital, que tem a pavimentação poliédrica de estradas rurais, emendas de investimentos na área de lazer, emendas para pavimentação, transferência do SUS para ampliação da UBS Jardim Nobre, construção da UBS Central, transporte sanitário tem aquisição de veículos, convênio SED tem aquisição de computadores, saúde da família tem aquisição de equipamentos, e saúde bucal, equipamentos, convênio de revitalização de ciclovia, convênio Meu Campinho e convênio Recap Asfáltico. Então, arrecadou 6.861.000. Estão realizando 176% do que foi previsto. Comparando com o do ano anterior. Transferência de capital arrecadou em 2022 6.140.000. Foi para 2023 de 6.861.000. E a operação de crédito em 2022, 5.406.000, foi para 3.523.000.
Receita total, consolidado. Então, receita de tributos, impostos e taxas, arrecadou 81.306.000. Então, realizando aqui 86%. Contribuições econômicas, que é a contribuição do servidor RPPS e a COSIP, arrecadou 20.040.000. Então, realizando 99% do previsto. Receita patrimonial, que são aluguel e rendimento de aplicação financeira, arrecadou 31.007.000, realizando 126% do previsto. Receita de serviços, arrecadou 916.000, então realizando 116% do que foi previsto. Transferências da União, arrecadou 86.273.000, então realizando aqui 97% do que foi previsto no orçamento. As transferências do Estado, arrecadou 80.147.000, então realizando 92% do previsto. As transferências do Fundeb, arrecadou 46.407.000, então realizando 97% do previsto. Outras receitas correntes, tem uma arrecadação de 3.101.000, então realizando 38%. As receitas de capital, que é operação de crédito, alienação e transferência de capital, tem uma arrecadação de 10.473.000, então realizando 34% do previsto. E as receitas intra-orçamentárias teve uma arrecadação de 30.674.000, então realizando 93% do previsto. E o total das receitas, 390.350.060,28, então realizando 90,13% do que foi previsto no orçamento. E o comparativo do ano anterior. Então, as transferências da União de 77.581.000 foi para 86.273.000 em 2023. As transferências do Estado em 2022, 71.703.000 foi para 80.147.000. As transferências do Fundeb, de 43.566 em 2022, foi para 46.407.000 em 2023. A receita patrimonial, de 29.319, foi para 31.007.000. As transferências intra-orçamentárias, de 28.431, foi para 30.674. A receita de contribuições de 11.733 em 2022 foi para 20.040.000 em 2023. As transferências de capital de 11.073.000 foi em 2023 para 10.473.000. E outras receitas correntes, em 2022, 1.496 foi para 3.101.000 em 2023. Despesa total empenhada consolidada. Então, despesas correntes, pessoal e encargos sociais, foi gasto 131.415.000. Despesa de juros e encargos da dívida, 2.080.000. E outras despesas correntes, 137.977.000. E a despesa de capital e investimento, obras, imóveis e equipamentos, 46.200.000. Despesas de amortização de dívidas, que é as parcelas de operação de crédito e outros parcelamentos, 4.278.000. As despesas intra-orçamentárias, que são do Fundo de Previdência, 32.474.000. E as despesas totais da Câmara, 6.328.000. E a despesa total consolidada, 367.555.543,53 reais. A despesa total empenhada. Então, despesas correntes, 278.472.000. Então, em despesas correntes, foi 75% dos gastos, foi em despesas correntes. Despesas de capital, 50.479.000. Então, representando 13% dos gastos.
E despesas interorçamentárias, 32.274.000, representando 8,78% dos gastos. E a despesa da Câmara, 6.328.000, então representando 1,72% dos gastos. E a despesa total de R$ 367.555.543,53. Despesas da educação. Então, pessoal ativo e os encargos sociais aplicados na educação, R$ 54.375.720. Outras despesas correntes aplicadas na educação, R$ 32.473.000. Juros e encargos da dívida, R$ 89.000. E despesas de capital aplicada na educação, que é a construção, ampliação e reforma de escolas, aquisição de equipamentos e processamento de dados e aquisição de veículos. Foi investido R$ 5.309.000. E a despesa total da educação ficou R$ 92.267.319,28. Então, o índice de aplicação na educação ficou em 28,97%. Saúde. Então, pessoal ativo em encargos sociais aplicados na saúde, R$ 56.436.000. Outras despesas correntes aplicadas na saúde, R$ 27.559.000. E despesas de capital aplicadas na saúde, construção e reformas do posto de saúde e outras edificações, máquinas, equipamentos e material permanente. E veículos. Então, foi investido R$ 10.930.000. E total da despesa aplicada na saúde, R$ 94.926.268,83. E o índice de aplicação na saúde ficou em 29,96%. Despesas com pessoal ativo. Então, pessoal e encargos na educação, R$ 54.375.000, representando 39,28% das despesas com pessoal. Pessoal em encargos da saúde, R$ 56.436.000, estão representando 40% das despesas de pessoal. E pessoal em encargos dos demais setores, R$ 27.603.000, estão representando 19,94% das despesas de pessoal. E o total com pessoal, R$ 138.415.000. Então, o índice de aplicação em 46,77%. Demonstração de resultado. Então, a receita total da Prefeitura, R$ 322.229.000. E a receita total do Fundo de Previdência, R$ 68.120.000. Despesa empenhada da Prefeitura, R$ 328.952.000. E a despesa empenhada do Fundo de Previdência, R$ 32.274.000. As interferências que foi para a Câmara e para o Fundo de Previdência, R$ 13.242.000. Então, eu tenho um superávit aqui do ano de 2022, mais uns restos que foi cancelado em 2023, então, um total de R$ 20.113.000. Então, o resultado financeiro acumulado da Prefeitura ficou R$ 148.271,84. E o resultado financeiro do Fundo de Previdência fica R$ 35.845.000. Demonstração da dívida consolidada. Então, tem uma dívida com operações de crédito de R$ 13.632.000, com parcelamentos do INSS de R$ 1.793.000, parcelamento do Fundo de Garantia, R$ 310.000, parcelamento com o RPPS, Fundo de Previdência, R$ 20.000, e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o antigo Armazém IBC, tem uma dívida de R$ 1.599.000. E o total da dívida consolidada líquida, R$ 17.356.223,81. Demonstração do resultado financeiro. Então, saldo disponível.
Então, recursos livres. A Prefeitura tinha um saldo em 31/12/2023 de 10.615.000. E o Fundo de Previdência tinha 7.263.000. E o total de recursos livres, 17.878.000. E de recursos vinculados, a Prefeitura tinha um saldo de 26.816.000. E o Fundo de Previdência, 229.797.000. E o total de recursos vinculados, 256.614.000. E o total disponível, 274.473.030 reais 60 centavos. Pagamentos previstos. Então, tem um saldo aqui de resta a pagar e a liquidar de 2022 e anos anteriores, e empenhos extra de R$ 5.062.718 reais 79 centavos. E empenhos a liquidar e a pagar de 2023, R$ 32.221.043 reais 98 centavos. E o total de empenhos de restos, R$ 37.283.762 reais 77 centavos. Obrigado, Renate. Dando sequência na audiência, deixo a palavra livre para todos os vereadores e ao público presente. Boa tarde, vereador Isaac. Obrigada por presidir essa comissão tão importante desde 2021. Obrigada, Ratulino e André, por fazer parte dessa comissão. Boa tarde, Éder, as meninas da Secretaria de Finanças que se fazem presente. Boa tarde, secretários. E vocês não fazem ideia a métrica da importância que é vocês estarem no parlamento hoje, no dia de hoje. Fico feliz por vocês todos estarem aqui e por nós, vereadores, podermos contar com vocês nas respostas sobre as finanças do município, que é a nossa obrigação fiscalizar. Então, fico muito feliz com a presença de vocês aqui, agradeço imensamente em nome de todos os vereadores e espero que nas próximas reuniões do quadrimestre ainda venham mais secretários para nos prestigiar. Também temos aqui a funcionária da Secretaria de Assistência Social, Patrícia, que está representando a Michele, que está em Curitiba, e também representando a Secretaria de Educação. Temos mais uma servidora que trabalha com as finanças na Secretaria de Educação para nos responder qualquer questionamento. Era só para o momento, vereador Isaac, a líder do prefeito se coloca à disposição de todos. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador André? Boa tarde, senhor presidente Isaac. Cumprimentando você, cumprimento todos os vereadores presentes. Cumprimento o secretário Éder, Finanças. E cumprimentando o secretário Éder, cumprimento todos os secretários aqui presentes. É com uma grande alegria, eu fico muito feliz em ver o ITR, que foi uma indicação de projeto minha e da vereadora Cristina, onde está nos trazendo um resultado agradável. Então, eu fico muito feliz aqui em ver essa situação e agradeço o secretário Éder por ter dado andamento a esse projeto e hoje está trazendo o benefício para o nosso município. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador, queria perguntar para o Éder sobre o FPN, que é uma grande pergunta, né, que a comunidade tem perguntado para nós se o governo federal depositou, se não depositou, se o município está arrecadando, quanto arrecadou e se está satisfatório como era antes ou se diminuiu ou aumentou, porque a comunidade tem feito muito essa pergunta para a gente. Boa tarde, presidente Isaac. Boa tarde a todos os vereadores, a todos presentes. A respeito do FPM, o ano passado teve uma arrecadação de 56 milhões. Então, isso equivale a 88% do que foi previsto. Então, a gente recebeu um pouco a menos do que deveria. E no final do ano teve em dezembro aquela cota parte da parte federal, mas não chegou ao valor devido. Obrigado, secretário. Obrigado, vereadora. Mais alguém?
Vereador Rodrigo, O- presidente, boa tarde. Vereador Isaac, eu e o André, a gente está querendo saber sobre o ITR, qual que foi a diferença do quadrimestre passado para esse quadrimestre. Teve um acréscimo de 197%. Então, esse ano 2023 teve uma receita de 1.583.000. Desde já, Éder, queria agradecer a arrecadação do ITR. Esse é um trabalho que eu e o vereador André lutamos desde 2021 para que o município acontecesse. O vereador André já tinha lutado na gestão passada sem sucesso e nessa gestão, com a sua ajuda, nós conseguimos implementar o ITR no nosso município. A gente espera que seja bastante aplicado devidamente, principalmente na área agrícola da nossa cidade, com revitalização das estradas rurais. E a gente agradece ao Executivo Municipal por ter ampliado a sua receita com a arrecadação do ITR, que é o trabalho de 2 vereadores da casa, o vereador André e a vereadora Cristina. Obrigada. Obrigado, vereadora. Bom, secretário, eu tenho algumas questões, mas antes gostaria de, até em título de informação para a população, né, com relação à receita de capital. Fiquei muito feliz em ver esse quadro. E de antemão, parabenizar todos os vereadores e o Poder Executivo, que a gente teve de aumento 176,90%. Né? Então, para a população entender, né, foi arrecadado, né, foi repassado para o município quase 7 milhões. Né? E isso é fruto, né, secretário, do trabalho dos vereadores, que conseguiu com as suas bases, por exemplo, praças, emendas individuais para lazer, construções de BS, ciclovias, né, meus campinhos, ou seja, para a população entender, graças ao trabalho consolidado do Poder Legislativo e do Poder Executivo, a gente conseguiu isso através de receitas do Estado, que o município com quase 7 milhões. Né? Ou seja, era dinheiro, se não fossem intervenções nossas, certamente esse dinheiro iria para outros municípios. Então, fiquei muito feliz. 176,9% a mais do que 2022. É um fato, não sei se isso já aconteceu, mas fiquei muito feliz. E a gente vê que é todas essas obras que estão acontecendo, né? E aproveitando, secretário, a gente vê aqui, né, natural, né, que uma das receitas que não atingiu sua meta é o IPTU, né? Qual que é a estratégia que a prefeitura tem para tentar aumentar esses 60%? A gente vê que está uma inadimplência aqui de 40%, né? 40% a menos que não arrecadou. Tem alguma meta? Qual a perspectiva disso? A questão do IPTU, o índice de inadimplência no município é bem alto, bem elevado. Então, a prefeitura faz, junto com os vereadores, a questão do Profis, para ver se pode melhorar essa arrecadação. E também temos a questão dos processos, né, a respeito do protesto e encaminhamento por fórum. Perfeito, obrigado. E por último, queria fazer uma pergunta para o secretário ou para a Renate, com relação ao slide 11, receita total consolidada. Em 2022 teve 1.496.000 de outras receitas e esse ano, graças a Deus, foi para 3 milhões. O que consiste isso, Renato? Que receita que é? Só para a gente entender. Totais de receita consolidada, slide 11, página 11. 1.496 para 3.101.000. Outras receitas. Então, tem Fundeb, que é 46 milhões. É esse grupo? Não, aquele que está... Deixa eu ver, qual que é o valor total? Receita total consolidada com o fundo. Tem tributos, contribuição, patrimônio, serviço, União, Estado, Fundeb e outras receitas correntes. 3.101.000. Ano passado foi 1.400.000. Outras, deixa eu pegar o slide aqui que ele mostra quais são os...
3 milhões. São as indenizações e restituições, que é 2.168.000. Tem demais receitas correntes, que é o ônus e sucumbência, está 538.000. E está agrupado, né? E as transferências dos municípios, que são transferências de instituições privadas, 304.000. Somando vai dar os 3 milhões. Entendi. Perfeito. Só por fim, né, salientar que cumpriu as metas, tanto na educação e na saúde, atingiu os índices. E isso aí. Alguém tem algum questionamento? Vereador, secretário? Equipe técnica, algum secretário? Não sei, Bruno, se tem alguém aí questionando? Bom, sei, Renato, se quiser fazer as considerações finais, secretário. É só título de informação, né? Então, a respeito do que foi previsto no ano de 2023, a prefeitura cumpriu 90,13%. Então, foi bem, chegou próximo do que foi orçado. E só passar para os vereadores, se tiver alguma sugestão a respeito de informações ou slides, né, na próxima a gente tenta melhorar um pouco mais. Perfeito. Gostaria de agradecer novamente a apresentação maciça aqui dos secretários. E nada mais havendo tratar, agradecemos a proteção divina, o bom andamento do trabalho, a presença de todos e declaramos encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos. Boa tarde.